Oi, gente, tudo bom? Mais um episódio do Tete a Tech. A gente trouxe aqui uma convidada muito legal para falar sobre Anywhere Office, uma advogada com pegada de jornalista, né, que a gente já conversou antes. E doutoranda, né? E doutoranda. Eu sou Felipe Zé, produtor de conteúdo e videomaker aqui da CSP Tech. Matheus? Sou o diretor comercial de marketing da CSP Tech. Só o diretor comercial. E estamos aqui com a Isabelle, doutoranda e especialista no assunto, até porque a gente cansou de falar coisas sem saber muito bem do que a gente está falando, então a gente trouxe quem sabe falar muito do assunto. A gente agora fala com categoria. Exato. Seja muito bem-vinda. Eu super agradeço o convite. Eu sou Isabelle Gravatá, eu sou da área do direito do trabalho e venho estudando essa parte do teletrabalho, do home office, anywhere office já há um bom tempo. E ainda teve no meio do caminho a pandemia que ajudou mais ainda, né? A gente pensar, refletir e passar a adotar esse tipo de trabalho. Então é super legal poder estar aqui, conversar com vocês a respeito do tema. Eu vou procurar ser bem objetiva, zero técnica, para não ficar aquela coisa formal, difícil de entender. Mas o que vocês quiserem saber, tô aqui. Ah, que ótimo, então, porque eu vou perguntar muita coisa. Tem muita coisa que a gente quer saber. Eu vou começar abrindo aqui com uma frase que você falou na pré-produção, na entrevista de pré-produção que a gente conversou antes do podcast, que eu achei fenomenal, uma coisa que a gente nunca parou para pensar. Você falou assim, costureiras antigamente, né, a galera que trabalhava de casa, costureiras trabalhavam de home office. A galera, tipo, de 1800 e não sei das quantas, trabalhava de home office. Elas recolhiam as roupas para costurar em casa. Isso já associa home office ao computador, né? Exatamente. Não tem nada a ver. Home office não é trabalhar com computador, é trabalhar de casa. O Anywhere Office, obviamente, é usado com computador por conta do advento da tecnologia. Agora, costureiras trabalhavam de home office. Eu nunca tinha feito essa sessão. Isso é uma coisa super interessante, porque, assim, o conceito de teletrabalho é muito novo, porque é da tecnologia. A CLT é de 1943. Então, imaginem vocês, lá atrás, né? Quando eles criam uma legislação, a gente não tinha nada. A gente não falava de telefone celular, então a gente pedia ligação, né? Então, a gente vem com uma super evolução e o trabalho vai evoluindo com isso. E o que acontece? Num primeiro momento, a própria CLT, ela fala do home office. Por quê? Porque ela contempla as costureiras e é a maneira como a mulher entra no mercado de trabalho. Duas formas que ela tem para entrar no mercado de trabalho, dando aula ou como costureira. Por quê? Porque ela podia dar aula em casa, então muitas escolas se formaram dessa maneira, né? A gente começou dentro de casa e aí vem um college, vem realmente até chegar a uma universidade. E a costura, porque você tinha aquela tradição da avó, passa para a mãe, passa para a filha, vamos costurar. E aí você passa a ter uma fábrica que precisa daquele corte, daquela montagem e se vale dessa mão de obra. Então isso existia. A tecnologia que dá uma sacudida e coloca outras N funções em home office. Mas essa aula dentro de casa era para a comunidade em volta? Como é que funcionava? Para a família, para pessoas que moravam em vila, então assim, os vizinhos que estavam ali e começam, né? Então assim, a gente tem a história, por exemplo, de uma universidade que ela inicia, a estrutura dela é de um casal em que a mulher está dando aula em casa, primeiro para os filhos, depois ela vai estendendo para os vizinhos, para as redondezas, e dali ela monta um coleginho e fica aquele colégio ali, e depois vai sendo ampliado. Então a gente vem com esse conceito de que você não precisava se deslocar para trabalhar na empresa, você poderia de casa exercer o seu trabalho. Home office é isso, né? Então, quando a gente hoje fala assim, teletrabalho, aí é o advento da tecnologia. Aí a gente tem uma mudança total na forma de trabalhar. Porque aí não é mais essa história de você estar trabalhando só você e a sua força de trabalho. É você ter todo um maquinário que te possibilita exercer a sua função. Seja um celular, seja um tablet, seja um computador, um notebook. E aí você começa a trabalhar, receber ordens através daquilo ali. A gente passa a ter e-mail, né?
É a forma como a gente começa lá. SMS, celular. SMS. Teams, Na verdade, eu acho que até antes Zoom, disso, né? Meet. Do celular a gente tinha aquele Teletrim, não me lembro nem se isso era Teletrim, marca. bip. Era né, tipo bip, aquele né? o pager. Um que pessoas pager. chamam, Acho que a Teletrim É era marca. uma coisa muito tudo doida, aqui. porque nos Estados Unidos, exatamente, a Teletrim é na marca. Nos Estados Unidos, acho que o pessoal usa muito pra medicina, né? Médico usa muito Sim, ainda. o bip. Porque é muito rápido, a comunicação é muito efetiva. Você não precisa tirar o telefone. Desbloquear, perfeito, entrar no desbloquear, aplicativo de entrar. mensagem. Não, é um tá lá a negócio mais mensagem, direto, o cara né? vai lá. Então, quando a gente via, eu não sei se isso é a realidade até hoje, mas até pouco tempo atrás a gente via a série dos Grey's Estados Unidos, Grey's Anatomy. Anatomy, ER. Eu era mais do ER, né? Eu não gostava muito de Grey's Bipa Anatomy. o homem lá, gente. Tá morrendo aqui. House, pô, aquelas coisas todas que a gente via na TV. Os caras, a gente, né, eu via aquele barulhinho, né, o cara pegava na cintura. Eu ficava pensando, a primeira vez que eu vi, quem que usa celular na cintura ainda? Eu falei, é o bip. Aí o cara, nossa, comunicação, ainda tá aquela comunicação. Mas a gente tá indo pro lado da tecnologia, que é você estar acessível o tempo inteiro. Mas se você falou de médica, esse assunto é bom, porque eu tenho amigos médicos que eles estão fazendo uma migração muito grande de clínicas para trabalhar em casa. Vários amigos Telemedicina. Telemedicina. E os próprios pacientes estão achando isso muito natural. E Muito é claro que você tem algumas atividades que o sujeito vai precisar fazer aquela ausculta, claro. vai ter que ter Perfeito, ali, né, um exame, né, presencial. Eu fico imaginando um oftalmo, né, para ele poder saber qual grau e tal. Ele precisa ali fazer alguns testes. Mas até isso, eu acho que a gente vai evoluir a ponto de conseguir com o computador fazer esse exame, fazer esse contato. Advogados também, né? Inclusive, direto. né? Advogados. Audiência online, né? e tal. Direto. Hoje, audiência online, você pode falar com seu cliente online. Você procurar outras formas de passar credibilidade, né? Que tinha aquela Perfeito. coisa de você entrar no escritório do advogado e ser aquela coisa imaculada, né? Não, e acabou, né? A gente não tem mais a necessidade desse espaço gigante, caro, do deslocamento. Você pode estar num ambiente pequeno, você coloca lá um chroma key, bota um fundo, consegue dali Não precisa nem comprar os livros mais, né? Você não vai ler, né? Pois é. Agora você não precisa nem Você faz com chroma key ler o livro, né? Você gosta de chroma key. É livro fake agora, Você coloca ali. pra fazer uma E ambientação. você né? consegue atender. Na época da pandemia, eu tive Covid e a minha médica, ela estava viajando no Canadá porque a filha foi ter neném. Então, assim, ela não teve como, ela conseguiu, chegou lá, e aí eu com Covid. Aí ela falou assim pra mim, você se incomoda da gente fazer a nossa consulta à noite? 9 horas da noite. Por quê? Telemedicina. Então ela foi lá, resolveu tudo, nasceu a netinha e tal, não sei o que, parará. E entrou, E Não aqui, deixou de te atender, né? prescrição, E famoso e tá tudo bem, né? manda por SMS a receita, e aí a receita com QR Perfeito. Code, você vai, farmácia, lê, acabou, a validação uma só, então a receita também não te dá menor problema. Porque você tem que levar a receita, colocar, você resolve tudo pelo telefone. Você tem meio de assinatura eletrônica hoje, cara, que não tem nem necessidade de você ir assinar oficialmente alguma E coisa. eu acho que tem um pô, benefício de... tudo. Não é nem indireto, acho que é direto de você desafogar o sistema de saúde, né? Porque Toda se certeza. você tem uma consulta aqui, por exemplo, com um psiquiatra, né? Que não precisa de um exame, então, às vezes a maioria, né? Vai só fazer algumas perguntas para a primeira consulta. Uhum. Por que eu vou ter que ir lá num consultório, ficar esperando lá 1 hora, aquele chá de cadeira? Pois você é. já aliviou ali. No hospital, a mesma coisa. Uhum. Né? Se você tem mais consultas de teletrabalho, você sabe que a pessoa que vai estar ali dentro, ela realmente precisa estar ali, né? E aí você tem mais atenção e mais recursos para Diminui o atender. risco também, né? Assim, A gente está aí trabalhando Setembro Amarelo, onde a gente fica super preocupado com suicídio, com depressão. Então, essa possibilidade de um atendimento online, às vezes, é mais barato e mais acessível. E aí, claro, vantagens e desvantagens. Mas hoje, a gente está falando de uma era em que todo mundo tem um telefone celular. Então, o que num primeiro momento era uma tecnologia muito cara e muito inacessível, hoje é o contrário. É. Então, você tem uma facilidade. Ainda não estamos num mar de rosas. A gente tem problema de tá entrando um 5G agora, a gente tem uma galera que não tem um Wi-Fi, e aí como é que ele vai trabalhar desse jeito? Então, a gente ainda vai esbarrar Mas é um em barulho alguns em casa problemas. também, né? Às vezes Ah, é um ambiente Sim. caótico, né? Não, Pode e a fazer gente não um- tá falando, claro, de um cenário cyberpunk, estilo Blade Runner, né? Não é como se todo mundo tivesse um implante na cabeça. A gente tem o celular já funciona, o computador funciona, mas ainda assim a gente tá, né, ainda tá parando, né, algumas arestas ali para chegar no momento ideal, onde certas Sim. funções ainda não tem como fazer remoto. E assim, Mas talvez tenha. no um dia, mundo né? do direito, primeiro acontecem as coisas para depois surgir a lei. Sempre é assim. E como é que vinha acontecendo, né? O mundo já vinha falando do teletrabalho. Vamos embora trabalhar com a telecomunicação.
E a gente falava do home office. A gente pegava, se inspirava assim nos americanos que tinham aquela garagem, que faziam um escritório e tinham toda uma disciplina para trabalhar. Eles acordam, eles tomam banho, eles fazem a barba, eles trocam de roupa e eles vão trabalhar. Então, a família entendia que aquilo ali era um ambiente de trabalho dele. Ah, mas é dentro da minha casa. Sim, mas ele está num ambiente de trabalho. E a gente começa a se inspirar nisso. Aí aquela CLT lá de 1943, que não imaginava nunca que a gente chegaria a isso tudo. E, gente, eu falo isso porque eu vivi isso tudo, né? Eu sou de 1971. Então, eu quando olho com 51 anos, eu olho os meus filhos são touch total, né? Assim, manda áudio pra mim e eu fico pensando, caramba, eu vi isso acontecer. Eu entrei com meu CPF para ter o primeiro telefone celular, que era um mega tijolo. Você comprava a linha, né? Sabe? Eu tinha telefone fixo de discar. Então, assim, eu fui vendo isso acontecer. Aí a CLT, bom, vou me adaptar. O mundo está modernizando. Em 2017, a gente cria alguns artigos para falar do teletrabalho. E aí a gente diz assim, ó, o teletrabalho ele é desenvolvido com tecnologia. E ele pode ser desenvolvido dentro da empresa, de casa ou de qualquer lugar. Então, assim, é muito interessante porque a gente fala teletrabalho. Ok, teletrabalho é trabalhar com tecnologia. E isto pode ser desenvolvido dentro da empresa, num formato bem padrão, bem clássico de trabalho. Sai da sua casa, você vai para a empresa, marca seu ponto, trabalha, vai embora. Pode ser da sua casa, você tem toda a tecnologia e de lá você presta serviços. Como pode ser de qualquer lugar. Você hoje pode estar viajando, você pode estar num café, você pode estar no meio da rua, dar uma parada na praça. Opa, aqui tem um Wi-Fi legal e você está trabalhando. Quantos de nós não fizemos isso, né? Eu já fiz reunião de casa de praia. Eu aluguei pro carnaval, eu tinha falado na época pro Wagner, tem problema eu quero viajar um dia antes pra não pegar engarrafamento. Ele, vai ter Wi-Fi? Ele, vai levar notebook? Eu, vai, né, vou, né, tal. Beleza. Trabalhei. Fechei 18 horas no meu notebook, parti pulei na piscina, tá tudo certo. E é engraçado você falar que isso foi de 2017, né? Que foi quase uma premonição ali do tanto que ia precisar disso alguns anos depois. Nossa, impressionante, cara. Porque nós tínhamos um pequeno grupo que tinha essa demanda da tecnologia. Isso ainda estava elitizado, ainda era um grupo assim, bem... até resistente a essa legislação, porque era um grupo que quer muito trabalhar como PJ, né? E PJ para PJ, porque se você tiver carteira assinada, você é empregado, não, isso aí não é legal e tal. E aí você começa a pensar em outro tipo de trabalho, com salário maior. Então, beleza, vamos de PJ para PJ. Cara, vim em 2020, março de 2020, eu me lembro que foi assim uma fatídica sexta-feira 13, em que na hora do almoço eles anunciaram a pandemia e disseram assim, olha, nós vamos fechar tudo. E esse nós vamos fechar tudo, eu relato que foi a primeira greve mundial que nós tivemos. Porque todas as atividades pararam no mundo. Foi um fenômeno que a gente nunca tinha vivido. A última pandemia tinha sido a gripe espanhola, né? Que no mundo não era globalizado. Não paralisou em todo quanto é lugar. A gente teve realmente o mundo inteiro parando. Você olhava para qualquer canto e falava, e agora? E aí entra a história da gente se reinventar em 2 semanas e todo mundo passar a trabalhar das suas casas. Perfeito. Então foi uma pandemia de home office. Só que aí a gente aprende, putz, eu não vou precisar ir até a empresa. Eu de casa eu tô dando conta disso. E aí agora eu acho que a gente vem com uma velocidade gigante do Anywhere Office. Agora eu não preciso nem estar em casa, graças a Deus acabou a pandemia, eu posso dar uma respirada. E aí eu vou ali sentar no café, eu vou estar ali num lugar mais suave para desestressar. E vou trabalhar dali. É engraçado que a gente também tá esbarrando no conceito de disciplina, né? Claro que a gente, né, pode trabalhar de qualquer lugar, mas assim, aquela questão da responsabilidade também, né? Não passando pano para ninguém. Eu acho que a gente até tinha conversado sobre isso, né? Como é que a gente mantém a disciplina trabalhando de casa, com muitas distrações e tal. Eu acho que é uma questão de você simular um ambiente ali onde você não necessariamente vai ter ou não vai ter distrações. Eu falo por mim, porque minha mulher também trabalha de casa, eu tenho um cachorro dentro de casa, o famoso cão de pandemia, né? Que todo mundo adotou um gato e um cachorro na pandemia, né? Mas assim, eu tô próximo a ele também. Então, assim, às vezes quando eu tô com muita coisa pra fazer, eu tiro uns 10 minutinhos, vou ali na sala rapidinho, brinco com o meu cachorro e tal e volto. Eu tenho que saber que são 5, 10 minutos. Não dá pra ficar fazendo isso o dia inteiro, né? Mas tem muito a ver com o perfil também, né? Exatamente. Por exemplo, tem gente que gosta de
pizza e tem gente que gosta de hambúrguer, cara. Perfeitamente. Tem gente que Sim. gosta de trabalhar de casa, tem gente que gosta de ir todo dia. Exato. E assim, por exemplo, a nossa empresa, né? A grande parte da nossa empresa trabalha remoto todos os dias. Uhum. Cara, nós vamos abrir espaço para as pessoas que gostam desse formato. Perfeitamente. A gente não tá tentando, né, tipo, adaptar ninguém e tal. Uhum. Como tem outras empresas, estão num fluxo contrário. A Isabelle deve ver bastante isso, né? Um fluxo contrário absurdo para de qualquer maneira colocar as pessoas lá dentro, mesmo que elas não queiram, né? Sim, Título, mas não que bom que temos foi. educação para este tipo de trabalho, não temos disciplina. Uhum. E aí você vai encontrar um patrão que vai te mandar uma mensagem às 11 horas da noite, vai tocar o teu celular 1h da manhã, final de semana, porque aí também virou, por isso prós e contras, né? Virou aquela coisa do... Gente, o telefone não é mais móvel, é atendimento imediato. Eu paro, olha, eu tô aqui, aí terminou, peguei o celular, 20 ligações da mesma pessoa. Peraí, se eu não atendi uma, eu vou atender as outras 19? Não, eu tô te ligando, por que você não me atendeu? Sufocante isso, né? E aí, poxa, peraí, porque agora eu tô num compromisso que eu não... Então, assim, a gente tá precisando ainda entender como é esse trabalho, organizar qual vai ser o momento de lazer, qual vai ser o momento de trabalho. As regras isso não estão que- tão claras do jogo, né? Não. é. E aí surge agora o direito à desconexão. E aí essa questão do direito à desconexão, olha que engraçado. Eu tava comentando, até puxando aquele gancho que você falou do desafogar, né? A questão da medicina e tal. Fico pensando, poxa, o teletrabalho, no caso, ele é um movimento legal, né? Um movimento de direito, Sim. né? Só que o home office ou anywhere office eu vejo como conceito social, né? Então, Não. o que a gente tinha antes... Tá na lei. Tá na lei, Tá sim. na lei, mas tá na lei. eu digo a questão de você ter esse conceito de parar para trabalhar, você conseguir organizar os seus horários. Eu digo social no quesito que eles barrem coisas que a gente não previa antes, como, por exemplo, diminuir o fluxo de trânsito. Imagina quantos trabalhadores que podem trabalhar de casa, que não precisam ficar pegando transporte público todos os dias. Assim, a situação, por exemplo, do BRT do Rio de Janeiro é lastimável, uma coisa que a gente vê todo dia. Poxa. Você imagina aquela quantidade de pessoas reduzidas em 5 vezes, por exemplo. É mais saudável para todo mundo que precisa, de fato, ir ao trabalho. Porque há de fato, profissões que a gente não consegue fazer à distância. Colocando até, quando eu falei com questões sociais, forças militares, né? Policial, bombeiro, médicos Hospital. do SUS, hospitais no Mas geral, isso faz gari parte, que precisa limpar a rua, né? E tal. Caminhão de lixo não pode fazer virtualmente a coleta do lixo. Ainda, pelo menos, né? Pois é. A No gente- metaverso... A gente não tem drones ainda, né? De grandes caminhões de lixo que recolhem. A gente não chegou Porque nesse isso a gente Blade olha Runner para ainda. grandes centros também, né? Assim, Mas é social, tem talvez, muita né? gente que mora no interior e não tem tantos problemas, né? Os grandes centros têm esse pois excesso de gente sobrecarregando tudo. Exatamente. Transporte público, E hospital. a vantagem, a gente falar o transporte público, gente, numa boa, e até se você tiver no seu carro, o que é uma vida de quem demora 1h30 para chegar no trabalho? Não, é 1h30 horrível. sendo muito generoso, Aí né? você pega 1h30 para ir, 1h30 para voltar, Perfeitamente. 5 a 6 vezes por semana. Cara, quanto tempo da tua vida você gastou fazendo nada? Não, mas a gente pode ouvir o Spotify, a gente pode não sei o quê. Eu fico mandando áudio, eu fico... Mas Pelo em casa amor você de faz isso Deus, também, né? Perfeitamente. sabe? E você vai fazer com outro conforto, né? É outra É. parada. Mas requer essa disciplina pelos dois lados. Quando eu falo assim, o retrocesso à escravidão, eu acho que pro patrão veio muito assim, ai, que bom, ele tá à disposição. Eu vou estar com ele 24 horas à minha disposição. E a legislação, na verdade, demorou um pouco para surgir, então os tribunais foram julgando casos concretos. Eles foram dizendo assim, não, vamos pensar se ele está com o celular, é tempo à disposição. Se ele realmente tem que ganhar por estar aquele tempo à disposição, Tipo um plantão, né? sobreaviso. Sobreaviso. né? Sobreaviso, é. Mas isso é previsto em lei, sobreaviso. Pois é. Cláusula de 20% em cima do adicional noturno e sobreaviso. Eu lembro disso da época do RH. Só que Mas tem. o telefone celular não tinha nada disso. Exato. Aquilo é um sobreaviso, não é um sobreaviso. Aí eles começaram, num primeiro momento, é sobreaviso. Aí o patrão falou, cara, tá maluco. Então eu vou pagar 24 horas de trabalho pra todo mundo. Como assim? Aí não, então não é isso. Se você tiver de plantão, eu vou te escalar. Perfeito. Aí você tá de sobreaviso. Senão, você vai ter hora de trabalho. Perfeitamente. Só que a legislação, ela vem assim, quem é teletrabalhador não tem limite de jornada. Ponto. Mas essa é de 2017. 17. É. Não está no capítulo de proteção da jornada. 2022 eles mudam. Por que Olha será? só, mas salvo Mas se já você tinha trabalhar passado por 2 anos, né? tarefa, Sim. se você trabalhar por tarefa, produtividade, peça,
assim, não está adequado. Eu tenho que ter limite de horas, até porque a tecnologia me permite saber quando você acessou, se foi você quem acessou. Né? A gente tem autenticações que a gente pode fazer. Engraçado, você tocou num ponto interessante. Se a gente tem todas essas autenticações que a gente pode fazer, por que ainda tem gente que insiste que a pessoa precisa estar ali no escritório? Ela não vai cumprir as mesmas ferramentas, não vai usar as mesmas ferramentas presencialmente em casa? Qual a diferença? Então, eu acho que o teletrabalho nesse ponto tem até um benefício a mais, um extra velado, que é o seguinte. Extra plus. Se você tem esse ambiente tóxico de trabalho, com certeza presencialmente ele existe também. Né? Se você tem patrões ou chefes ou um ambiente que te cobra dessa forma mais ostensiva, lá com certeza da mesma forma, só que no teletrabalho é mais fácil da pessoa evidenciar que não está tudo bem. Se ela tem que ir para lá todo dia, ela vai sofrer esse assédio moral, essa dificuldade, essas coisas, e vai ter que voltar para casa meio que calada, porque teoricamente ali está dentro da lei. Agora, se ele mantém essa toxicidade e você está em casa, é muito mais fácil você mostrar. Não, peraí, eu preciso mostrar que eu estou indo no banheiro. Pausa pro cafezinho. Gente, muito doido assim, isso. Tem coisa. Você vai ver o resultado no final do mês, quando tá sendo entregue ou não. Se tá e tudo lá bem. A pessoa faz isso. Se você tá lá na empresa dela, faz isso. Você vai no banheiro, ela acha ruim, pô. Não, e se tem como fazer esse controle? O que deixa a gente indignada no direito é assim, como é que a lei vem dessa forma? Porque é um descompasso com a tecnologia. Porque a tecnologia possibilita você fazer esse tipo de controle. Então eu sei que você vai estar trabalhando, eu sei que você vai me entregar aquela tarefa. Para que eu preciso dizer que você então não tem limite de jornada? Porque aí eu vou colocar você na situação de risco de ser incomodado 24 horas por dia. A lei não pode contar com bom senso, né? Não. E o burnoutinho tá ali batendo na porta, ó. O burnoutinho tá ali, ó. Cara, nunca se falou tanto sobre saúde mental e burnout quanto agora, direto. Você imagina, eu trabalhei com umas pessoas, cara, coitadas, ela era muito minha amiga, ela teve, obviamente, um burnout sem saber. Né, nessa época, por conta da alta demanda. Ela relatou pra mim que ela tinha ansiedade no fim de semana. O celular dela tocava, ou entrava mensagem da família, dos amigos e tal, ela tremia já, assim. Nossa, que falei, horrível. gente, mas, cara, assim, se tá nesse nível, tá na hora de você rever os seus conceitos, então, porque ou a empresa tá fazendo errado, ou você também não tá se impondo de certa forma, ou os dois, ou tá tudo. Mas, assim, de qualquer forma, é isso que você falou, tem um descompasso muito grande entre a realidade que as pessoas veem, né, e a teoria, né, gente? A lei existe por um lado, mas não é cumprida, como é que faz isso aí, entendeu? É complicado. Do ponto de vista legal, tá na hora já de ter uma coisa mais incisiva. Né? Não, a gente precisa modernizar a lei para ontem. Imaginar que em 1943, quando escreveram uma CLT, pelo amor de Deus, a gente vivia andando, não era nem de carro, a gente ia de charrete para os lugares. Então, aí você quer agora falar de Uber, você quer falar de iFood, você quer falar de Rappi, você quer falar de... que são novas relações. Por quê? Porque agora eu tenho essa possibilidade. Agora eu tenho um aplicativo que me permite fazer um pedido de comida, me permite fazer um pedido para um carro, para me levar daqui até lá. Então, assim, essas são empresas novas que trazem possibilidades novas que em 1943 ninguém sonhava. Então, a gente tem que fazer toda uma reescrita disso, né? E pensando vantagens e desvantagens, como tudo na vida. A gente não vai ter 100% maravilhoso. Não vai ter como agradar todo mundo, né? Tem Só jeito. que a gente tem que também se educar para isso. Sim. Que eu falo, limites até na escrita, né? Esse é um ponto legal que a gente pode tocar, né? A comunicação mudou por conta de teletrabalho, da grande, né, vastidão do Anywhere Office, né? Que agora que a gente está entrando nesse movimento. Você se comunicava de um jeito antes, agora é outro. Né? A gente estava brincando até com a questão do jornalismo, né? Gostar de a comunicação simples, clara, objetiva, direta, tudo aquilo, né? Você já não coloca assim, oi, tudo bem? Bom dia. Não, você escreve a mensagem inteira. Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Então, eu preciso de tal coisa. Você chegou a ver tal coisa, tal situação. Se estiver disponível, vamos conversar tal hora, tal lugar, não sei o quê. Você passa a mensagem completa. Porque se você mandar a mensagem, oi, tudo bem? 10h30 da manhã, se eu não vi, só for acessar o Teams, por exemplo, 4h30 da tarde, já era. E se fosse uma coisa urgente, a pessoa ficava esperando o dia inteiro. A gente aprendeu a ser um pouco mais objetivo. Né? E assim, melhorar o fluxo de trabalho de tal forma que a comunicação tem que ser assíncrona, né? Mas não tão assíncrona ao ponto da gente não conseguir se comunicar. E com cuidado no que se escreve, porque ela não tem entonação. A gente está usando muito a escrita, acho que o áudio, né? A gente vem com recursos de áudio, assim, em vários dos nossos aplicativos de comunicação, mas a gente ainda se vale muito da escrita. E a escrita, ela não tem face. Então, você tá lá atrás, você tá escrevendo qualquer coisa. E você não tá... Assim, eu falo do querida, né? Às vezes você pode falar, querida,
gentilmente. Você pode falar, querida, né? Já tá falando assim, querida, né? O texto não tem volume, Então, né? Um deboche, Quer né? dizer, você não tem ali como saber, porque a pontuação vai fazer diferença, mas a entonação dá toda uma distinção no tratamento, né? Mas voltamos à era dos hieróglifos, porque eu uso muito emoji na hora de me comunicar pra saber que aquilo ali tá, né? É aquele negócio- falou isso, eu falei, caramba, é exatamente Eu uso muito. isso, Aquele negócio, porque- tudo que você faz, deixa uma carinha feliz no final, Eu deixo só uma pra cara garantir feliz, que... uma curtida com o coração ali pra saber que tá tudo bem, sabe? Assim, porque eu Cara, odeio você não, me ser mal entregou, você não me interpretado. entregou o que você me comentou, mas deixa uma carinha feliz Mas no deixa uma final, carinha feliz, entendeu? cara. Só Assim, pra garantir olha, se tem uma que coisa tá que eu não tudo certo. suporto, me dá coceira, é a pessoa interpretar errado o que eu quis dizer certo. Mas esse, Entendeu? mas Então, esse é um assim, assunto interessante que eu queria entrar, que é sobre assédio moral no teletrabalho, né? Porque acho que aí é o contrário, ele é muito evidente quando você está presencial, mas é o que você está falando, olha, quando a gente tem aqui, a gente escreve as coisas, não tem... Como que ela identifica isso, né? Tipo, ela vai tirar vários prints de várias formas que o chefe dela conversa com ela e tal, mas e se ele alegar, por exemplo, olha, não, na verdade, minha entonação foi outra, ela interpretou, abriu margem para uma interpretação errada. Assédio, racismo, tudo isso tá dando trabalho pro judiciário. Por quê? Porque você tem regionalismo. Então, assim, às vezes você chega e fala assim, pretinha, você está se referindo como se fosse assim, minha querida, isso é de alguma localidade. A gente tem aqui no Brasil, então, né? Isso acontece demais. Você vai pro sul, muito você complexo, não come um muito brigadeiro, complexo. você come um negrinho. Como é que você pede para comer um negrinho? Gente, é muito É um doido isso. brigadeiro. A comunicação ainda é muito agressiva em certas formas, se você parar pra pensar, assim, né? E aí Países, quando você né? chega no judiciário, quando eles levam isso, vai com esse monte de print, e aí a lei agora já diz assim, olha, isso vale como prova. Isso é admissível em tribunal? Isso é admissível como prova. Olha só. Todos os meios telemáticos e informatizados, eles servem como prova. Então, printa, filma, grava, e ainda tem assim, eu tô aqui participando de uma reunião e eu percebo que ele toda hora me fala uma gracinha, porque como a gente está fazendo essa reunião virtual, ele acha que não tem problema nenhum. Tem que gravar. E Tem que gravar. a reunião, e eu tô gravando. Imagina o seguinte, eu tô fazendo pelo aplicativo do Teams, alguma coisa assim, mas eu tô aqui no meu celular gravando. Não tem problema nenhum. Eu não posso gravar uma conversa de outrem. Mas Vou se eu focar tiver na conversa dentro, de vocês dois. pode Mas gravar. se eu for participante da conversa, Isso se é eu uma boa for o informação. interlocutor, eu posso gravar. E aí eu levo isso pra justiça para dizer assim, olha aqui, olha o assédio que eu tô sofrendo. Olha aqui o que ele fez comigo. Mas olha... E aí ele, mas eu não te autorizei a gravar. Não precisa. Se eu sou participante da conversa... Tá vendo uma A conversa foi informação comigo, que né? Exato. A gente como leigo, não entende isso, cara. Me parece, assim, no primeiro momento, me parece que os gestores que já não tinham paciência de gerir de fato e trabalhar a comunicação, estão tendo muito mais trabalho agora para tomar cuidado com a comunicação. E me parece que eles não querem ter esse trabalho. Gente, assim... O problema é quando é né? sutil, né? Por exemplo, É. quando a gente fala sobre ambientes tóxicos ou contra pessoas racistas ou homofóbicas ou que preterem mulheres, assim, quando você está preterindo alguém no trabalho remoto, fica muito sutil, né? Perfeito. E aí, assim, ali quando você está presencial, você vê que a pessoa foi promovida do seu lado, não sei o que, de repente você não está vendo essas coisas, né? Como que você Sim. tem algumas dicas, assim, para as pessoas... O problema todo é com que as pessoas precisam se falar mais, né? Que você, quando tá num ambiente que está todo mundo junto trabalhando, eu tô olhando que ele está sendo promovido. Eu estou vendo... Quando a pessoa vai exercer o trabalho, cada um num canto, né? Ela vai perdendo essa visão. E isso não pode ser perdido. Por isso, se defende muito o trabalho ter, pelo menos, alguns dias presenciais. Para que Famoso essas híbrido, né? pessoas tenham uma relação. E aí eu vou bater um papo e de repente eu vou falar assim, Felipe, tá acontecendo isso com você? Não, comigo não. O Felipe vai dizer, gente, fui super promovido agora, olha, pulei 3 classes e tal. Mas peraí, que isso? O que tá acontecendo? Então, mas isso é fruto do convívio que vai ser possibilitado quando a gente entender que o híbrido é um sistema legal. A gente tem muitas empresas que começaram com, eu não vou nem ter a empresa, cada um vai trabalhar de onde quiser e acabou. E que de repente perceberam que também não dá para ser 100% assim. A gente estava falando de depressão, tem gente que também ficar em casa e não ter uma troca também ficam loucas. Atenua cenários de depressão, né? Tem gente. E Tem pessoas também que preferem, não progride de forma funcional. Quer dizer, eu troco uma ideia, de repente eu tô olhando o teu trabalho e vou aprender alguma coisa que, puxa, isso não tinha passado pela minha cabeça. Então,
esse convívio também pode ser produtivo, né? A gente ter ali uma disputa positiva, né? A gente ter uma meta para alcançar e tal. Então, esse encontro no híbrido, ele vai ser bem diferente, vai ser importante. Grandes empresas estão fazendo isso. A gente esbarra também com vários conceitos socioeconômicos, né? Eu estava lendo outro dia um debate no LinkedIn mesmo, assim, com a questão do Anywhere Office, né? Não sei o que. Eu falei, cara, vocês não entendem que você, do ponto de vista privilegiado que você tem, você vive uma realidade. A pessoa que falava, ele morava numa favela do Rio de Janeiro e falava, cara, aqui tem ação policial toda hora, aqui tem tiroteio, eu moro num cômodo de quarto e sala com eu, minha mãe, minha avó, não sei quem. Assim, não tem condição de trabalhar de casa, minha internet é ruim, eu tenho problemas com né, sociais aqui de bandido, de polícia, de tiro, de não sei o quê, não tem saneamento, direito... Uma situação de vulnerabilidade. Perfeito. Né? Ele fala, eu prefiro ir todos os dias ao trabalho, porque lá eu sei que eu consigo trabalhar. Aí nossa, a gente vive a nossa bolha de um jeito que a gente não enxerga essas coisas às vezes, tá? Então, realmente... E o custo, tá? E o custo. E o custo. Né? Porque a gente não tem uma legislação que manda o patrão pagar tudo. Pois então, assim, você quando chega na empresa... A gente fala de ambiente de trabalho, meio ambiente de trabalho. A gente tem uma saúde do trabalhador física, que é eu estar aqui numa cadeira que esteja colocando a minha lombar no lugar, que as minhas costas estejam adequadamente apropriadas. Eu tenho que trabalhar onde o pé direito vai ter que ter pelo menos 3 metros. Se eu aqui tenho uma ventilação artificial, eu tenho que ter um basculhantezinho para ter a possibilidade da troca do ar. Isso são regras de segurança e medicina do trabalho. Como é que a gente vai ter isso dentro de casa? Tem como você garantir isso? O sujeito que mora no cômodo... Vai o fiscal todo dia pegar na casa de todo mundo, verificar se tá ok. Outra coisa, tipo, e como é que o fiscal vai à nossa casa? Porque o fiscal pode ir à empresa. A casa é asilo inviolável, né? Ela só podendo entrar se tiver a ordem do juiz. Quer dizer, o juiz então agora vai dizer, vai lá na casa da... Então a gente está fazendo uma fiscalização inversa, que é assim, a denúncia, né? É o dizer assim, olha... Aqui eu não tô tendo essa condição de trabalho. Esperar chegar o problema para poder tentar resolver ele. Tipo isso, né? Você falou uma frase no início que resume tudo isso, né? É o processo de educação para se ter isso como um padrão de trabalho, né? Diferente do que já existia. O que a gente tenta fazer aqui é criar um guia, né, de trabalho remoto, entender como não tem referência, o que é certo, o que é errado. A gente tenta, com a nossa própria experiência, agora a gente está escrevendo literalmente o que a gente entende que são boas práticas de trabalho remoto, a gente fez o nosso manifesto, a gente realmente está pensando o seguinte, olha, a gente já entendeu que a nossa empresa vai ser assim. Esse lugar que nós estamos aqui é um ponto de apoio, mas não é um lugar para você vir trabalhar todos os dias. Então se isso é uma diretriz e não tem referência, então vamos tentar ajudar, né? Da forma como a gente pode, talvez usar esse guia como ajudar outras empresas a fazerem também, né, de forma educacional mesmo, não necessariamente ganhando em cima disso, mas realmente ajudando o mercado como a gente pode. Olha, pessoal, a gente faz isso aqui e funciona. Pode ser ou não que funcione para você, mas para a gente funciona e eu acho que é legal esse compartilhamento. E olha, eu vou te falar, uma das coisas que a gente hoje em dia, né, na área do direito do trabalho, a gente mais analisa são os regulamentos internos de empresa ou os manuais que falam neste formato de trabalho. A gente verifica a legalidade de tudo que está sendo pactuado ali. Porque a gente pode ter o pacto entre as partes, elas podem combinar, mas a gente também tem que observar o limite da lei. A gente tem que saber o que o patrão tem que dar, o que ele vai economizar. E a gente pode traçar um panorama para aquela empresa do quanto aquilo ali pode ser vantajoso ou não. E terem, de repente, a ideia de ter um dia para todo mundo se encontrar, um dia para a gente poder fazer ali aquela famosa resenha, vamos lá, como é que está o trabalho para você? Então, isso passa a ser muito importante e passa a ser adequado porque é para cada realidade. Porque cada empresa, dependendo de quem ali trabalha, né? Eu sou advogada, então se eu sou do jurídico, o meu trabalho pode ser 100% na minha casa. Por quê? Porque a petição é eletrônica, porque a audiência ela é virtual. Então, assim, antigamente eu precisava estar lá para atender o cliente, eu precisava estar lá para poder coletar provas, tudo. Hoje em dia, você tem que me mandar a documentação toda escaneada, você tem que me mandar toda ela num formato... Então, vai variar também esse regulamento do tipo de função que você está exercendo ali. Eu não vou poder trabalhar um escritório de engenharia da mesma forma que eu vou trabalhar com um escritório de advocacia, né? Um de arquitetura. Então, para cada um, a gente vai ter que fazer esse manual, a gente vai ter que criar essas regras no limite da lei para fazer educação.
E agora, o que você acha do ponto de vista de direito, né? Já que é a sua especialidade e tal, a gente conversa muito sobre isso, né, no dia a dia. Que, por exemplo, eu tenho um cachorro e às vezes numa reunião, e tudo bem que eu trabalho com marketing, então naturalmente a gente tem essa flexibilidade, é um pouco mais tranquilo. Então o Matheus também tem cachorros e tal, imagina. Se a gente ficasse chateado com o Matheus porque o cachorro dele tá chamando a atenção dele. Eu boto meu cachorro na câmera, brinco com ele, a Bianca, que é a nossa coordenadora de marketing, o filhinho dela aparece na escola, é maravilhoso, a gente curte, a gente brinca, a gente até gosta, porque faz parte de trabalhar de casa. Agora, do ponto de vista do direito, o que você sente, assim, você mencionou audiências, né? Até onde vai a questão da educação também, de você ter o teu tempo ali para trabalhar e tal, e se há algum tipo de interrupção não planejada? Exemplo, uma obra que você não tem como controlar, assim, como é que você vê isso? Essa também é uma desvantagem, né? Por quê? Porque a gente pode ter o bom senso, porém, para algumas situações, para outras não. A audiência é um ato formal. Certa vez eu estava participando de uma audiência e a testemunha estava dentro de um bar. Nossa, eu já vi vários vídeos aparecia Bom senso passou longe, todas as cachaças e vodkas e desacata a juízo. Mas aí veja só. Nossa, uma doideira. O que ele disse? Eu sou testemunha, eu moro numa comunidade, eu não tenho Wi-Fi em casa, então eu vim com o meu celular pro bar do seu fulaninho para poder fazer a audiência. Olha, eu posso aqui mostrar a câmera que eu não estou bebendo nada, que eu estou aqui para poder fazer a audiência. E a gente já julgando. Ele estava sendo idôneo, né? E o juiz foi extremamente condescendente, porque sentiu, ao justificar ali, que, caramba, ele tá preocupado, ele entendeu que aquele não era um lugar adequado, senso, né? mas que ele só podia fazer se fosse dali. Olha como é que funciona o preconceito. Ela me falou a história, eu já tava achando que o cara perdeu a linha. Falando, meu Deus, porque eu já vi vários vídeos de gente que perde completamente a linha na audiência remota. Então, e é muito difícil, a gente não pode padronizar, né? Não tem casos e casos. E que bom que esse juiz foi né, então, honesto. Em regra, tem ambientes muito formais que não vão comportar isso. Tem vezes que eu tô participando de uma reunião, eu tenho 2 filhos, meus filhos não são tão pequenos, eles têm 13 e 11, mas dentro de casa o ambiente muda por completo, né? Porque a gente levou o trabalho para casa. Também a pandemia, ela muda o que a gente está falando assim do home office, anywhere office, porque ali foi meio que um quebra-galho. Antigamente você era contratado para trabalhar de casa, então você já se programava para isso. Perfeito. Não, a gente foi jogado Mas você pega em casa, aquela cadeira velha que tava lá toda mofada no canto, exato, né? Você já dá seu jeito. Então, no ato da pandemia foi uma obrigação, né, que o mundo teve que obrigar todo mundo, né? O mundo, digo, na situação do planeta. Só que aí, Felipe, ali rolou um bom senso muito maior. Então eu participava de determinadas reuniões e que de vez em quando o meu filho chegava, e ele tem 13, ele é o mais velho, né? Ele chegava e falava assim: mãe, a água não tá esquentando, gritando do banheiro pra mim. E eu falei assim: gente, desculpa, meu filho tá tomando banho, tá gritando porque a água não tá esquentando, só um minutinho, vou aqui mutar, fechar minha câmera, resolver e eu já volto. Pô, mas se alguém achar ruim também... Sabe? Aí eu fui lá e fiz. Mas se eu estiver trabalhando numa proposta em que, olha, você de casa pode me prestar esse serviço, imagina só que eu vou atender a um cliente não é uma adaptação, e vai acontecer né? isso. Eu posso ser mandada embora por justa causa, gente. Eu posso ser mandada embora por justa causa. Precisa mudar muita coisa ainda. Porque o combinado não sai caro, porque aí é diferente. Sim, eu não fui para dentro de casa para sobreviver com a empresa, com o meu serviço. Com certeza. Não, eu fui contratada para isso e aí ele combinou comigo as regras. Ele vai dizer assim, olha, aqui é um ambiente formal. Eu acho que isso rola muito com os contact centers, né? Que colocaram a galera de casa e meio que ficou um formato grande do contact center, porque agora não precisa daquelas salas gigantes mais. Sim. E eles são, sim, é um modelo de negócio que tem esse tipo de cobrança bem ostensiva, assim. A pessoa tem que sair no banheiro, clicar, não sei o quê, não pode ter esse tipo de coisa. Porque a gente olha com a nossa cabeça, assim, cara, nossa, mas que esquisito, né? Assim, pensar que isso pode acontecer, mas a gente tá literalmente numa bolha, né? Exatamente. Se a pessoa faz um acordo pra pessoa trabalhar de casa, via de regra, se ele pode cobrar, ele cobrará aquilo. Eu vi até um meme no TikTok esse dia da mulher com fone de ouvido, assim, de telemarketing, né, de contar. Aí daqui pra cima ela tava, né, olhando o computador e com fone, e debaixo da mesa tava descascando batata. Tava assim... Gente, mas olha só, vida real. Acho que também, na boa, o que as pessoas passaram a fazer? Isso, né? A casa e o trabalho e tudo junto... E aí tem milhares de vídeos e furos de verdade.
audiência, em que o pessoa esquecer a sujeito câmera passa de ligada, cueca é complicado. atrás. Quando não é pior, né? Porque Sabe? às vezes tem coisa que... E aí assim, você diz situações assim, escabrosas, assim. não viu que tava gravando? Mas Gente. para pra pensar que você vive naquela casa e passa de cueca de um cômodo pro outro há séculos. Todo dia, né? E aí agora a pessoa tá do nada. fazendo uma reunião com a câmera pra cá. E aí você passou, não se tocou e aconteceu. Então, Eu acho que rola um movimento muito de você também entender o que você pode fazer para melhorar a sua vida dentro do trabalho. É claro que nem todo mundo tem uma casa grande com cômodos à disposição para transformar nisso. Eu, por exemplo, quando me mudei, eu trabalhava na minha sala, mas era eu sozinho, né, e tudo mais. Aí quando eu casei, assim, foi minha mulher trabalhar da sala e eu trabalhava no meu quarto. Só que eu alugava apartamento de quarto e sala, porque era fácil de mexer, era fácil de limpar e tal, enfim, né, coisa da vida. Só que o que aconteceu? Ela trabalhava da sala e eu do quarto. Eu acordava, dormia e trabalhava daquele cômodo. E ela fazia quase o mesmo de lá, né? A diferença é que a gente não dormia. No final do dia, quando tava na cabeça cheia de coisa e tal, ela queria ir pro quarto e eu queria ir pra sala. E a gente não se encontrava, entendeu? Então, assim, infelizmente aconteceu Você enjoou isso. do cômodo que trabalha. Eu enjoei que o cômodo que eu trabalho e eu vou pra sala, sei lá, jogar um videogame. E ela enjoou da sala e vai pro quarto. Mas porque pelo ela menos tá tinha enjoada. dois. O problema é quando quando no começo da pandemia, eu tive que dividir a mesma bancada, assim. Foi um Olha, então caos pior ainda. Trabalhando um lado do outro, eu sou invadindo o colo professora do de outro. faculdade terrível, e gente. fiquei arrasada com vários alunos que trancaram. E aí a gente tinha assim uma campanha do professor ligar para o seu aluno, né, para tentar aproximar, Sim. entender por quê. E aí eu não, eu preciso convencer, não é possível. Aí a pessoa vira para você e fala assim: professora, eu moro num quarto e sala e tenho 2 filhas. Como é que eu vou estudar em casa? Quando eu saía de 100%. casa para a faculdade, eu ia para a faculdade e deixava minhas 2 filhas na escola. Agora, minhas 2 filhas fazem o homeschooling e eu também, no mesmo horário. Como? Num quarto e sala. O lance da educação é complicado, né? Porque, por um lado, eu Não sou a dá nem pessoa com que gosta. fone. 3 fones de ouvido. Fora que, assim, Não o nível dá. de atenção da galera, Com toda certeza. cara, dar aula, assim, deve ser. É. Parabéns aos professores. Então, eu resilientes consigo, aí, viu? Porque eu deve assino, ser um caos. eu estudo EAD, assim, com uma facilidade monstra, porque eu também quebro, né, em vários segmentos. Imagina, eu não vou assistir uma aula de 1h30. Eu quebro ela, sei lá, em 3 aulas, ou meia hora por dia, eu estudo um pouquinho ali e tal. Então, pra mim, tá tudo bem. Funciona o EAD, mas são aulas gravadas. Como é que deve ser a aula ao vivo? Porque eu tenho amigos que são professores e falam, cara, dar aula presencial, realmente é muito melhor. Porque eu tenho, não digo nem um controle, mas uma presença Olha, maior. a eu gente lido fazia melhor uma com os campanha do alunos, abram é as complicado. câmeras. Pra gente olhar, porque sim. a gente não conseguia sentir. O aluno tá entendendo, o aluno tá dormindo, o aluno voou. É literalmente o um aluno- nome escrito ali Era que um você não nome. faz E a as menor gambiarras, Você ideia. cara. O dava cara aula- colocava os olhinhos no óculos, colocava e dormia, ficava assim. Cara, Levava e pros apareciam grilos, né? vozes Pô, do gente, além, pelo assim, amor de- professora, peraí um instantinho, mas quem é que tá falando Você não comigo? Aí sabia, você ficava né? procurando qual era o Isso microfonezinho é muito difícil. que tava ali. Terrível. E assim, a gente falando da nossa idade, adulto, beleza, e pras crianças? Meu Deus do céu. Aí a gente complicado. trabalhar em casa, com a criança estudando em casa, quer dizer, foi muito atípico. Acho que o teletrabalho que a gente idealiza, o que vem no futuro, é com uma virada. A pandemia, a gente não pode negar, foi uma experiência. É horrível Sim. a gente falar isso, né? Porque a Mas pandemia, foi, ela assim. foi, assim, tão devastadora, uma doença assustadora, perdemos um monte de gente, tanta coisa complicada, mas ela também é um grande ensinamento para a gente perceber e até se dar conta das possibilidades. Olha, a gente está falando da aula. Poxa, eu posso dar aula para qualquer lugar do mundo. Muita gente ganha dinheiro assim, inclusive. Qualquer lugar Escala do muito, mundo. né? Cara, eu tenho um aluno que está morando em Portugal, eu tenho um aluno que está morando em Dallas, eu tenho um aluno que está morando no Canadá, eu tenho aluno... Cara, e ele não trancou a faculdade, ele não parou, Perfeitamente. entendeu? Eu fiz meu Sabe? MBA durante a pandemia e fiz, assim, mas por aula gravada também, porque ao vivo ao eu vivo acho é que não ia complicado. funcionar muito bem, não. A Acho que gente isso funciona faz para um ao lado e funciona vivo para outros, né? com o problema do fuso horário, claro. É. Para alguns a gente está dando bom dia e já deveria com ser toda uma boa certeza. tarde, alguma coisa assim. Mas é uma frente também de trabalho, de comunicação, de você conseguir fazer uma troca que é inacreditável, que você não tem no presencial. Como é que eu vou conseguir trazer para cá uma pessoa que mora lá longe e... Hoje eu consigo, eu tô dando a aula e eu digo assim, gente, peraí, tem uma pessoa que é expert nesse assunto e que eu acho que é importante a gente ouvir. Vamos entrar com ele aqui. Entro, tá aqui na minha tela Gente. e eu digo assim, daqui a pouco eu já vou estar com o avatarzinho dele, já vou Mas estar é um com grande ele ali. filtro dos alunos que realmente estão interessados. Ah, né? Porque com quem não toda tiver certeza. um nível
nível de atenção grande e realmente acaba perdendo Você acha que essas vantagens, essa galera tá mudando esse pensamento também? Porque eu sinto isso. O pessoal começou a levar mais a sério algumas coisas, né? Isso que você falou do abrir câmera, né? Às vezes eu preciso entender o que tá acontecendo aí para saber que tá prestando atenção. Numa sala de aula, você tá sentado, você tá ouvindo pessoas ao seu redor, né? E tudo mais. Na webcam é mais complicado, porque você vê a câmera virtual ali, mas aprender atenção numa tela talvez seja algo mais complicado, não? Eu acho. Até porque a gente tem outras 1000 coisas na tela que tiram a nossa atenção e que valem muito mais a pena. A gente pega a rede social, a gente vai começar a fazer outra coisa e tal. Uma maneira de saber o que o cachorro da vizinha tá comendo, né? E a gente tem uma formalidade também, né? Que é aquela tradicional sala de aula em que a gente tem que estar sentado numa cadeirinha. O que eu acho que aconteceu? Eu sinto na instituição que eu trabalho, tá? A gente agora está se mudando, nossas salas de aulas, a gente tem puff. Curso de Direito. Mas cara, se quiser, ele vai sentar num puff para assistir a minha aula. Tá repensando. Porque a gente tá repensando o formato. Isso é muito legal. Ótimo, né? Porque muito o que a gente quer é que essa geração possa estar em casa, de repente, deitado, e tá ali comigo numa câmera aberta, e eu olhar que ele tá na cama dele, mas ele tá comigo. Ele não tá ali dormindo, Exato. ele não tá... Não é a posição que ele tá, né? Porque o requisito é o aluno aprender. Exatamente. O requisito não é ele estar numa cadeira, sentado, com aquele formato, com aquela cor de sala, com quadro branco, não. O requisito é aprender. Mas, gente, Exato. mega evolução, tem outro né? jeito de Porque a aprender? gente vem nesse formato, cadeira um atrás do outro, olhando, todo mundo Eu pra sempre nuca detestei, do por outro, exemplo. né? Todo mundo... Eu sempre tive déficit de atenção em sala de eu aula. tenho TDAH, cara. Pra eu estudar numa escola padrão, por isso que eu prefiro o ED. Eu estudo ali 30 minutos, 25 ali, aprendo alguma coisa, beleza, vida que segue. Eu me dei melhor com o ED também. E a gente discute isso o tempo todo. Como é que um TDAH pode estar distante? Pois é. Por isso, agora, porque ele eu tem consigo me concentrar. interesse. Eu consigo me concentrar. Pois Mas a Hiperfoco, concentração é aquilo, exatamente, do hiperfoco. Mas é engraçado que até isso melhorou a minha questão de foco nas coisas. Porque você até chegou a me perguntar uma vez, como é que você mantém a disciplina disso? Voltando à questão da disciplina. Poxa, eu não fico descascando batata enquanto tô na reunião com a galera, sabe? Eu faço uma coisa de cada vez. Eu tô ali, eu tô ali. Eu tô editando um vídeo, eu edito o vídeo. Se eu tô conversando com você, eu converso com você. Deu uma pausa. No meu caso, eu tenho também até o revés ali. Se eu boto um vídeo pra renderizar ou pra exportar, às vezes leva 15, 20 minutos. O computador fica paradinho ali, travado. O que eu vou fazer? Vou botar a roupa na máquina pra lavar. Vou cozinhar alguma coisa. Eu encaixo o bloco dos meus dias nesses micro-intervalos. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Então, mas assim, é aquela coisa. A minha responsabilidade é pra chegar no final do dia com tudo bem encaixado. Se de manhã eu acordo no mesmo horário, fazendo tudo. Eu não acordo 5 minutos para as 9. Mas aí, Felipe, vamos mudar o formato. Nova geração. A gente tem que entender que é a produtividade. Você tem que trabalhar para produzir. Você não tem que trabalhar para cumprir aquele horário, para esquentar ali cadeira, para ficar enrolando. Sim. Então, você pode ser o gestor da sua própria tarefa, da sua própria atividade. Mas isso requer um amadurecimento gigante, uma aceitação muito grande das pessoas, a que esse realmente vai ser o futuro. É o que eu falo, assim, lá atrás, né, um retrocesso à escravidão, mas a gente não vai fugir disso. A gente não vai, a gente tem que combater esse excesso, a gente tem que limitar o horário, a gente tem que se disciplinar, a gente tem que entender que descascar batata vai ser tal hora e que depois eu vou sentar lá, vou assistir televisão, eu vou dividir o meu tempo dentro de casa, eu vou me organizar para isso. Então não é para ficar mandando mensagem para advogado perguntando como é que tá o processo pelo WhatsApp, favor, né, pessoal, gente, pelo amor de Deus. Por favor, gente, pelo amor de Deus. Quantas mensagens dessas é perdidas? Não, e sempre sábado e domingo. Cara. Tipo assim, como se tivesse andado sábado. O interessante da mensagem é que, assim, eu sei que hoje é sábado, mas aí eu tô aproveitando que você não tá em audiência nem tá ocupada para poder me responder. Isso. Mas aí eu falo, uau! Agora que é bom, né? Agora que eu tenho certeza então que você tá descansando. Mas é diferente de, por exemplo, a gente tá falando questão de horário, respeito ao horário, responsabilidade, tudo isso pra amarrar também, porque a nossa produtora já me colocou a corda no pescoço, tá acabando aqui o nosso horário. Quando o papo é bom, a gente fica tentando. Não, a gente vai embora. Mas o que acontece? Eu me mudei recentemente, tem uns 3 meses, né? E eu abri o jogo com a galera da CSP. Eu cheguei assim pro Matheus, pro João Pedro, pra galera toda. Eu falei, gente, olha só, tô me mudando. Infelizmente aconteceu um problema horrível na obra do apartamento. A gente tava revitalizando o apartamento, que é da minha família e tal. Falei, cara, eu tô ferrado, os pedreiros sumiram, não terminaram de fazer a obra. Eu tive que terminar de fazer muita coisa de obra na minha casa. Eu falei, gente, tem a demanda tal e tal, e tem um horário pra você fazer barulho de obra, né? Então eu fazia a obra, né, a partir das 9 até as 17, e trabalhava das 17 até a hora que, né, até Deus sabe quando. Mas eu entregava tudo. Eu abri o jogo. Eu falei, gente, tá acontecendo tal problema, teria problema, né? Tem condições de eu fazer esse esquema com vocês? Aí eu, tem. Atrasou alguma demanda? Não atrasou.
Entendeu? Então, tudo sem certo. modéstia à parte, natureza única demanda. Agora, é a questão de responsabilidade. Eu fui sincero, honesto e falei a verdade. Durante uma semana eu tive que fazer isso. Não, e Matheus, quando escutou lá o martelinho na sua casa, sabia que tinha uma obra. Eu entrava, claro. Eu entrava nas calls, Então, mas... acontece. Né? Isabelle, a gente tá finalizando. Você quer deixar alguma mensagem? Não, só rapidinho, a gente tá falando da obra. Uma professora trabalhando comigo mora em Santa Teresa, aqui no Rio, e o problema com ela era o carro do ovo que passava de manhã. Nossa. Olha o ovo! 30 ovos, 10 reais. E aí ela falava No meio da assim, reunião. cara, Isabelle, eu tô no meio de uma explicação de processo, vem o carro do ovo, o que eu vou fazer? Eu falei, pergunta pros alunos se eles compram ovo no carro do ovo, como é que eles fazem? E conta essa história, porque isso também é muito interessante e tal. É humano, assim, né? É uma vivência, né? Aí ela falou assim, cara, eu queria morrer com aquele carro do ovo. Eu falei, Entre tantas outras pérolas, né, do nosso dia a dia. Eu queria agradecer muito a sua presença. Nossa, acho que a gente tá aqui... Fiquei uma hora brincando. A gente tá até triste do papo ter acabado. Mas Com obrigado certeza. mesmo por ter vindo. Esse eu projeto... super agradeço a vocês, assim, é o futuro. Eu acho que muito mais do que o home office, a gente vai pro Anywhere Office, porque é isso. Você não precisa estar na sua casa, você pode estar de qualquer lugar efetivamente trabalhando e a gente vai ganhar essa disciplina. É a nossa evolução, é onde a gente vai chegar. E acho que num sistema híbrido, com muita liberdade, porque cada um tem um formato. E, de repente, o Matheus vai falar assim, olha, eu quero trabalhar 2 vezes por semana na empresa, o resto em casa. E o Felipe vai falar, eu quero trabalhar 1 vez por mês na empresa, o resto eu quero estar em casa. E um vai ser tão empregado quanto o outro e o sucesso vai estar garantido, porque a gente vai trabalhar com qualidade de vida e de trabalho. Essa é a realidade do Matheus. Isso tem tudo a ver com Essa é a realidade dele. Ele mora em Campinas. Mês, ele vem 1 vez por mês aqui pra gravar com a gente. Ó, tá vendo? Adoro. Muito obrigado, legal. viu, pela sua Muito presença. Obrigada a obrigado, vocês. de verdade Muito mesmo. obrigada. Porque foi um papo enriquecedor e, infelizmente, a gente só tem esse tempo. Não, mas Eu a queria gente vai perguntar querer mais você coisas. de volta aqui pra Com falar toda mais, certeza. com certeza. Super Quando você obrigada. defender o doutorado, você traz o diploma pra mostrar Pode deixar, aqui. vou mostrar pra vocês aqui. Aí a gente fala sobre outras coisas. Aí, sobre pronto. isso, tá bom? Obrigada. Todo mundo que acompanha a gente, muito obrigado. E voltem sempre ao Tete a Tech. Ai, obrigado. Você conseguiu falar perfeitamente o nome do podcast. Valeu, gente. Valeu.